O fim se aproxima! Seja muito bem-vindo, jovem, para mais um vídeo de Yakusoko no Neverland, The Promised Neverland, episódio de número 9. Então, finalmente estamos chegando no clímax, no arco, podemos dizer que possivelmente o final, afinal falta 3 episódios na minha conta, então falta pouco e esse episódio foi emocional, foi informativo, ele foi impactante, foi interessante, ele quebrou a esperança com aquele final que eu falo ao longo do vídeo. Então tem muita coisa para falar sobre esse episódio, por isso você tem que acompanhar o vídeo desde o começo até o final para você entender o meu ponto de vista e o que eu achei sobre o episódio. Então já se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá like, comenta aí o que você achou do episódio e vamos logo começar a conversar sobre esse episódio que foi simplesmente incrível. Eu acho que não há outra maneira, vamos começar falando sobre o Norman, que foi o impacto já do episódio inteiro e ele teve, digamos que a esperança dele quebrada literalmente, desde o começo até o final, porque ele já se viu encurralado. A gente percebeu isso enquanto a gente via as cenas, porque Neverland tem aquele jogo que eu já disse em vídeos passados, que ele coloca tal cena que parece que às vezes você está observando, parece que você está dentro da cena. Em algumas cenas em que a animação você vê que o foco fica do personagem olhando para trás, ou o personagem observando os outros, e Neverland faz isso muito bem em um anime de suspense e mistério. Então o que acontece é que não tem como não falar. Você viu a esperança dele ser quebrada. Afinal, ele é o próximo da remessa e a remessa dele é amanhã. Tipo, eles fizeram algo que eu não suspeitava. Eu acharia que, tudo bem, pode ser antes do Ray, mas não já para o dia seguinte. E foi isso que vai acontecer. Tipo, no próximo episódio eles vão focar nisso. Talvez a gente não sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque o Norman está encurralado. Ele vai ser o próximo da remessa. E de todas as maneiras, o Ray tenta pensar em uma fuga para ele sozinho. Ele pensa de todas as maneiras possíveis e o Norman não estava no momento querendo aceitar. Porque ele tinha medo de que a Emma ou o Ray fosse levado. Só que daí eu já achei legal isso que o episódio colocou. Como a Emma é uma baca, ela teve uma baca ideia, mas foi uma ideia boa. Tanto que o Ray riu, porque foi uma ideia interessante. Como eles são carne de primeira, os demônios não vão querer eles, digamos que machucados, com fraturas. Então, tipo, a Emma vai levar um mês pra se recuperar. Ela tá segura, digamos. E o Ray, tipo, ele pode ser o próximo. Se o Norman fugisse, hipoteticamente no caso, daí ele seria o próximo. Mas como a Emma falou, o Ray não vai ser se ele quebrar a perna, se ele quebrar o braço. Porque eles não vão querer alguém machucado, alguém que foi fraturado. Porque, como foi mostrado, eles têm que estar tudo conservado. Eles têm que estar tudo bonitinho para serem boas refeições. Então isso foi algo que o episódio colocou muito bem e eu achei legal. Eu achei interessante da protagonista isso. Eu gostei mais dela a partir dessas ideias loucas dela. Então acontece que após muita insistência, eles falarem que eles vão ficar bem, que eles vão conseguir fugir, eles convencem o Norman finalmente a fazer a primeira fuga sozinho, porque o Norman daí ficaria nas redondezas esperando o dia da fuga do Ray e da Emma junto dos outros. O que acontece é um problema sério já a partir daí, que eu só vou falar acho que na metade final do vídeo, porque tem a ver daí com a fuga do Norman. Mas então, no momento tá certinho, o Norman acha que vai conseguir fugir. E o que acontece é que mostra o rastreador, o quebra-rastreador, na verdade. Finalmente foi mostrado, o Ray mostrou que após anos juntando peças, fazendo isso com muito esforço para que esse dia chegasse, ele conseguiu construir. E assim daí é entregue para o Norman para ele testar. Só que o que acontece, para testar não, na verdade, para o Norman usar. Mas o que acontece é que daí, nesse mesmo período, o Norman questiona e pergunta para o Ray: como é que você soube a verdade? Como é que você descobriu? E daí o Ray conta, porque há casos de amnésia infantil, casos em que nós mesmos não lembramos de nossas memórias de quando somos muito pequenos, temos 2, 3 anos, mas há casos raros. E o Ray é um deles. Desde o momento que ele era um feto, ele tem as memórias dele. São memórias fragmentadas, são tipo trechos das memórias. Mas ele consegue lembrar e ele sabe tudo o que aconteceu. Desde os demônios, dos adultos, desde o tubo em que ele e outras crianças estavam, que foi dividido em vários grupos. Então isso mostra que foi assim que o Ray descobriu, porque há algumas crianças que podem ter essa rara habilidade, digamos, de não ter a amnésia infantil e ter as lembranças desde o momento que eram pequenas.
Se isso existisse na vida real, eu acharia incrível, porque imagine, você ter as suas memórias de um ano. Eu acho que isso na humanidade é quase impossível, mas no anime ficou legal do jeito que fizeram. Então, o que acontece é que daí o Ray conta isso tudo e daí isso já leva à questão que o portão principal leva para a fábrica, leva, na verdade, para a central dos demônios. Então, tipo, pelo portão principal seria quase impossível uma fuga. Então isso o episódio coloca e você que assistiu, você entendeu. A parte que eu mais quis destacar é a do Ray e das memórias dele. Por que eu quis destacar isso? Por conta de outra coisa que vai ser rápida, mas que eu tenho que falar. Duas crianças que eu devo estar colocando a imagem nesse momento, que apareceram no final do episódio passado e ficaram preocupados quando viram a Mama carregando a Emma e apareceram de volta. O que acontece dessas crianças? Eu acharia que era só uma coincidência, eu falei alguma coisa parecida no vídeo passado. Mas agora eu tenho certeza que essas crianças devem ter tido os mesmos sintomas que o Ray teve e estão tendo as memórias de sua infância, ou melhor, se são crianças, as memórias de seu passado. Então, por que eu digo isso? Porque condiz muito com o que o episódio, a obra tá dando a entender. A obra apresentou a questão que o personagem principal, no caso o Ray, teve as memórias desde pequeno, e isso pode muito acontecer com alguma criança ali da fazenda. Por quê? Porque aquelas duas, quando souberam que era o Norman o próximo a ir embora, ficaram desesperadas, ficaram em choque, ficaram paralisadas. E é a mesma aparência do episódio passado, de quando eles ficaram em choque quando viram a Emma sendo carregada pela Mama. E eles colocarem bem nesse momento que foi explicado sobre o Ray, sobre as memórias, e daí tocar no assunto que o Norman iria embora, e daí a face dessas crianças paralisadas dá muito a entender que elas descobriram a verdade. Então essa é minha opinião, porque daí eu vi lá o outro amiguinho lá consolando o outro, falando que bom, né, o Medetor, porque tipo, eles não queriam dar obrigado, porque eles sabem de algo mais grave de quando acontece quando a criança vai embora dali. Então eles estavam preocupados, porque eles têm um carinho pelo Norman. Então, tipo, já deu a entender, tipo, que as crianças aos poucos, algumas pelo menos, vão descobrir a verdade. E isso é bom, é importante, porque prova que as crianças dali não são idiotas. Eu acharia que só os 3 gênios eram inteligentes, mas de acordo, toda criança que tá naquela fazenda é boa e, digamos que pode sobreviver, se tentar fazer a fuga junto de todos. Então, eu achei legal, eu tinha que destacar, eu acho que foi a coisa mais importante do episódio, tirando a cena final do Norman, porque colocar mais crianças que são menores descobrindo a verdade, e agora com a explicação sobre o que aconteceu, como que o Ray sabia de tudo, eu acho que fica perfeito para a obra e fica muito bom já para esse final de primeira temporada. Então, eu gostei bastante dessa parte, eu quero saber o que você achou. E agora vamos falar da cena final, a cena que quebrou a esperança de muitos, eu acredito. A esperança de Norman foi quebrada literalmente por conta de quando ele estava conseguindo fazer a fuga, ele ia poder planejar também ajudar os seus companheiros no dia perfeito para a fuga. Acontece que ele vê que há um enorme penhasco entre a fazenda e o resto do mundo. E esse penhasco impossibilita eles de conseguirem escalar, ou melhor, eles conseguirem ir para o outro lado. Porque se eles forem ali, eles vão morrer, vão cair, não tem como. Então, tipo, quando o Norman tava voltando ali, tipo, era final do dia já, com uma cara de desespero, esperança quebrada, a Mama só tava sorrindo, porque ela sabia, tipo, o que ia acontecer. Então, tipo, a desgraçada sabia, ele vai tentar, só que ele vai voltar porque ele sabe o que aconteceu. E daí o Ray, tipo, e a Emma não sabem o que aconteceu, eles estão perguntando por que ele voltou. Tanto que o Ray pega o Norman e fala: olha aqui, seu desgraçado, ainda dá tempo, porque você não vai fugir de volta. E finalmente o Norman explica por que ele voltou, tanto para Emma, para o Ray, como para nós. Ele explica que é um enorme penhasco, e assim o episódio acredito que acabou numa cena de desespero da Emma, do Ray, de impactados com a revelação. Então é esperar o próximo episódio, porque esse acabou assim. Tipo, há muitas dúvidas, mas eu já vou falar um pouco sobre o que você pode achar, se o Norman vai morrer mesmo ou não. É um pensamento meu, uma teoria minha, e é bem simples, então eu vou falar já. Mas era isso que eu tinha pra falar de Yakisoku no Neverando, episódio de número 9. Quero saber sua opinião, quero saber sua cena favorita desse episódio, quero saber o que você acha que pode acontecer para o próximo. Então me diga nos comentários, compartilha o vídeo, dá like. Se você é novo e esse é o primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, porque isso vai ajudar a crescer o canal e eu vou estar muito feliz. Então conto com o seu apoio, tanto de você que é inscrito, tanto de você que vai ser inscrito. E para o próximo episódio, Haru, o que podemos esperar?
Minha querida, meu querido jovem, para o próximo episódio há algo que eu tenho que dizer que vai ser importante. Para o episódio 10, provavelmente ainda vai ser focado no Norman e tipo no pensamento que se ele não fugir, ele vai morrer. Vai ser meio que isso, ou melhor, foi assim o episódio 9. O episódio 10 vai mostrar o Norman quebrando o braço ou a perna, vai ser bem simples. Porque se o Ray pode quebrar, daí o Norman quebra e assim ele não vai virar comida, ele não vai poder ir para remessa, porque ele está danificado tecnicamente. E daí ele vai ter que se recuperar. Então provavelmente, próximo episódio vai ter o Ray e o Norman com o braço quebrado para eles não irem para a próxima remessa. É isso que eu acredito. Além de que vão destacar mais da Crônia, do bilhete que ela deixou para o Ray, porque o Norman viu esse bilhete e o Ray ainda não viu provavelmente. Então provavelmente eles devem tocar nesse assunto no próximo episódio, eu quero saber também sobre isso, então vamos aguardar para ver. E além que vão mostrar, eu acredito que as crianças conversando com os três gênios e Dom e Gerda. Por que eu acho isso? Porque eles provavelmente vão querer colocar tipo as crianças falando com eles que já sabem da verdade. Então provavelmente no episódio 10 eles vão apresentar bastante coisa e eu acredito que seja isso que eu tô pensando. Mas vamos ter que esperar para poder ver e para poder falar. Mas muito obrigado se você viu o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?